Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui é uma segunda parte de uma aula onde a gente está falando sobre cultura, gênero e gêneros em psicologia social, tá? Nessa segunda parte aqui a gente vai falar um pouquinho mais em relação à psicologia evolucionista e gênero, certo? Então, para poder começar a falar um pouquinho em relação a isso, né? Na última aula a gente fez uma reflexão, né, um exercício aqui em relação a como que a gente poderia imaginar, né, que um alienígena, um ser que não tem conhecimento e familiaridade com seres humanos, poderia perceber os seres humanos que estão espalhados pelo planeta, né, em diferentes países, diferentes continentes, com diferentes sexos, por exemplo, tá? Porém, né, aqui a gente pode pensar em relação a quais seriam as diferenças entre homens e mulheres, né? Então, o que vocês destacariam, tá? Muito provavelmente, né, vocês apontariam diferenças físicas, né, em relação a homens e mulheres que são visíveis, tá? Então, quando a gente olha um homem, né, na sociedade, ele vai ter determinadas características específicas, né, que a gente espera, né, encontrar de pessoas que são classificadas como homens e mulheres, né? Então, barba, cabelo, postura, né, tamanho corporal, etc, tá? Outros pontos, né, que a gente pode pensar seria se existem diferenças comportamentais, né? Então, é esperado determinados comportamentos de homens e é esperado determinados comportamentos de mulheres, tá bom? Embora, né, como a gente viu na última aula, né, determinados princípios psicológicos, né, que são universais, eles vão estar presentes tanto em homens quanto em mulheres, tá bom? Além disso, né, a gente pode pensar em relação a diferenças psicológicas, né? Será que os processos psicológicos e mentais que ocorrem entre mulheres é diferente dos processos psicológicos que ocorrem com homens, tá? Essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa de ser respondida. Okay? E por fim, também a gente pode pensar em relação a quais são as semelhanças, tá? Então, como a gente viu na aula anterior, né, homens e mulheres eles são bastante parecidos, né, independente de qual país ou continente que eles nasceram, né? Um alienígena que olha para essas duas espécies aqui, né, esses dois exemplares da espécie humana aqui, ele basicamente diria que eles são muito idênticos, né? Tirando alguns aspectos ali específicos em relação à sua fisiologia, né, sua morfologia, por exemplo, a presença ou ausência de determinados órgãos ou a diferença da morfologia desses determinados órgãos e alguns processos bioquímicos, né, processos hormonais que podem influenciar tudo isso que a gente está vendo aqui em cima, tá? Então, a depender da presença de determinados hormônios durante o desenvolvimento, né, do ser humano aqui, ele pode desenvolver determinadas características, né? Maior volume de muscular, né, presença ou ausência de barba, etc, tá? Então, esses aspectos, né, que vão influenciar em relação às diferenças e às semelhanças vão estar envolvidos por aspectos biológicos, né, que a gente pode pensar através de uma perspectiva evolutiva também, né? Por que será que o homem, né, ele vai ter uma característica de força muscular mais desenvolvida na fase adulta do que mulheres? Tá? Então, aspectos evolutivos ajudam a gente a pensar em relação a isso, tá? Não só isso também, como essas diferenças comportamentais, elas podem ter sido selecionadas através desses processos evolutivos, né? Que vão ser basicamente enraizados, né, em aspectos biológicos, né? Por exemplo, questões genéticas, tá? Mas não só isso também, como aspectos culturais, que vão basicamente fazer essa classificação em relação a que seria esperado de um comportamento de uma pessoa que é considerado um homem dentro da sociedade e o que seria esperado de um comportamento de uma mulher dentro da sociedade, tá? Então, essas diferenças físicas, comportamentais, psicológicas, elas podem estar sendo explicadas por esses dois fatores, aspectos biológicos e aspectos também culturais. E durante essa aula, né, a gente vai falar um pouco em relação a algum deles, certo? Para poder falar em relação a aspectos biológicos e evolutivos, né, a gente não pode deixar de falar sobre esse carinha aqui, que eu imagino que vocês já devem ter conhecido ele em algum momento, que é o Charles Darwin, tá? Então, Charles Darwin, ele foi um biólogo, geólogo e naturalista britânico que desenvolveu uma das principais e uma das mais importantes teorias da humanidade, tá? Que foi a teoria da seleção natural, ok? Então, nessa parte da aula aqui, meu objetivo é tentar remontar um pouco em relação a como que foi esse processo de descoberta ou desenvolvimento dessa teoria da seleção natural, tá? Em futuros cursos, né? Então, eu pretendo lançar um curso de bases biológicas aqui, eu me aprofundo um pouquinho mais em relação a essa reflexão sobre a teoria da seleção natural. Então, a gente vai passar por cima aqui de forma bastante resumida e de forma bastante rápida, tá bom? Uma das perguntas, né, que orientou, né, as reflexões do Darwin foi basicamente por que a gente tem uma diversidade tão grande de espécies, tá?
Então, Darwin, né, como um biólogo, ele observava, né, diferentes animais que viviam em diferentes contextos e que tinham diferentes padrões, né, físicos e comportamentais, tá? Então, uma rã, né, um sapo, uma perereca vai ter um comportamento diferente de um macaco, né, de um elefante, de um gato, né, ou de, enfim, outros animais que podem estar presentes na natureza, tá? E isso deixava ele bastante curioso, bastante intrigado, né? Por que que a gente tem essa diversidade tão grande entre essas espécies, tá bom? Não só isso também, né? Como ele queria entender em relação a qual seria a relação entre essas espécies. Porque alguns comportamentos, né? Por mais que eles sejam bastante delicados da gente poder pensar, eles estão presentes tanto em um gatinho, tá? Como dentro de um macaquinho, né? Então, esse comportamento ele vai ser manifesto por essas espécies, tá? E ele ficava interessado em entender em relação, qual seria a relação entre essas espécies, porque esses comportamentos eles seriam semelhantes, por exemplo, tá? Aqui, né, eu faço esse disclaimer aqui porque a gente tem a imagem da Atena, né, que é a minha gatinha, tá? Então, em algumas aulas aqui nesse canal, né, às vezes até participando do vídeo, vocês vão ver a Atena aparecendo aqui, tá bom? Então, é isso. Tá? Então, duas perguntas que orientou foi basicamente por que a gente tem uma diversidade, uma diferença tão grande entre espécies e qual seria a relação entre essas espécies, tá bom? O Darwin, né? Durante um período ali da sua carreira, ele basicamente fez uma viagem, né, uma viagem por todo o planeta, né? Então, ele embarcou num navio chamado de HMS Beagle, né? Ele visitou diferentes países em diferentes continentes, inclusive a América do Sul e o Brasil, tá? Então, ele passou por diversos países aqui, da América do Sul, da Europa, né, da África, da Austrália, né? E durante essas viagens que ele fez, entre esses países, esses continentes, ele fez observações naturalísticas, né, no qual ele observava diferentes animais e o seu comportamento, tá? Uma coisa que o Darwin começou a pensar e observar foi basicamente que a gente tinha espécies que eram bastante parecidas em diferentes partes do mundo, né? Então, em países da Austrália, você poderia ter presença tanto de pequenos e quanto grandes felinos, né? Que estariam aqui, que teriam determinadas características, né? Na África, na Europa, na América do Sul também, né? Então, por exemplo, na América do Sul, você poderia ter a presença de um grande felino que seria a onça, né? A onça pintada, um símbolo brasileiro, né? Na África, você poderia ter o leão, né, ou a leoa, leopardo, né? Na Europa e na Ásia, você poderia encontrar tigres específicos, tá? Que seriam basicamente felinos, tá? E esses felinos, né, por mais que eles sejam espécies diferentes, tá? Eles tinham comportamentos e aspectos físicos bastante semelhantes, né? E ele começou a se perguntar em relação a qual seria a relação entre essas espécies, ok? Ele fazia observação não somente de espécies que ele encontrava vivas, né, nesses ambientes, mas também uma análise fóssil, tá? Então ele observava, por exemplo, os crânios, né, os fósseis desses animais, inclusive de animais que já tinham sido extintos, tá? Ele basicamente observava que existia uma semelhança muito grande entre esses animais, tá bom? Então, por exemplo, né, se você pega um crânio de um tigre dente de sabre, né, por mais que seja uma espécie diferente, tá? Ele vai ter semelhanças muito gritantes quando a gente compara, por exemplo, com um tigre, né? Um tigre asiático, por exemplo, tá? E, por mais que seja bastante diferente entre as espécies, né? Então, a gente tem dois grandes felinos aqui, o crânio desses animais ainda é semelhante, por exemplo, com um pequeno felino, né? Como, por exemplo, a Atena aqui, um gatinho. Tá bom? Então, ele começou a ficar curioso em relação à relação entre essas espécies e por que que essas espécies elas tinham características diferentes entre elas, tá bom? Um dos pontos, né, que começou a pipocar na cabeça do Darwin foi a possibilidade de que essas espécies aqui, né, elas são diferentes, mas elas vêm basicamente de um ancestral comum, tá? Então, esse ancestral comum, ele basicamente teria as características primordiais dessa espécie aqui e, né, através de diferentes processos, né, que a gente vai explicar no próximo slide, determinadas características elas podem ter sido manifestas, fazendo com que os animais eles ficassem levemente diferentes uns dos outros, tá bom? Então, né, aqui começa a surgir, né, essa ideia em relação à possibilidade de que algumas espécies tivessem um ancestral comum, tá bom? O Darwin, né, ele fez uma observação mais bem estruturada, várias observações, e ele começou a entender que, basicamente, né, essas características que estão relacionadas em relação a cada uma das espécies são características que são desenvolvidas do ponto de vista genético, tá? Então, quando dois dentes de sabre eles cruzam, né, eles têm uma prole, tá? A gente vai ter um dente de sabre muito semelhante em relação aos seus parentes, né, aos seus pais, tá?
Porém, existe uma probabilidade, tá, de que esse filhote ele nasça com uma determinada característica um pouquinho diferente, tá? Então, o filhotinho de um dente de sabre, ou de um tigre, ou de um gato, né, ele não vai ser uma cópia exata dos seus pais. Ele vai ter uma variabilidade genética, tá? Um disclaimer que eu faço aqui é que eu estou usando a palavra genética, tá? Mas o Darwin, na época que ele estava desenvolvendo a teoria da seleção natural, ele não tinha conhecimento de genética, tá? O que torna as suas descobertas ainda mais incríveis, tá? Porque as descobertas sobre a genética basicamente aconteceram anos e anos depois com o Mendel, né? E que basicamente se casaram de forma muito bem estabelecida, né? Basicamente, o Mendel, ele comprovou, né? Ele deu mais sustentabilidade em relação à teoria da seleção natural, tá? Que o Darwin, embora ele não estivesse falando sobre genética, ele não tivesse conhecimento sobre genes, sobre DNA, sobre RNA, mutação genética, ele basicamente estava falando em relação a esse princípio dessa variabilidade genética dentro de cada uma das espécies aqui, quando ele descreveu a relação à teoria da seleção natural, tá? Um ponto interessante aqui é o seguinte, tá? Então, o Darwin estava dizendo que quando, né, dois pais tigres, né, um casal de tigres, ele tem um filho, né, esse filho ele vai sofrer uma variabilidade, tá? Então, ele não vai ser uma cópia exata dos seus pais, tá? Esse aqui é um dos princípios fundamentais em relação à seleção natural, que é o princípio da variabilidade, tá? Então, quanto mais os animais eles se reproduzem, mais características diferentes podem acontecer, né? Então, pode ser que o filhote desse tigre aqui, ele não nasça com a pelagem tão branquinha, pode ser que ele nasça com uma pelagem um pouquinho mais escura, tá? Ou pode ser que esse filhote desse tigre aqui nasça com uma presa um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tá? O que vai ser interessante, né, em relação à teoria da seleção natural é basicamente que o que vai determinar se essas características elas vão prevalecer dentro da espécie é basicamente em relação à sua importância dentro de determinados ambientes, tá bom? Então, o quão útil essas características elas são, tá? Então, por exemplo, se esse filhote desse tigre, né, ele nasce com dentes muito pequenos, talvez ele tenha maior dificuldade de abater determinadas presas, tá? Isso vai fazer basicamente com que a probabilidade desse descendente, né, sobreviva nesse ambiente seja menor, por exemplo, do que um tigre que teve um filhote que tem os dentes maiores, né, que consiga abater com mais eficiência determinadas presas para ele poder se alimentar, tá? Então, essas questões em relação a essas características aqui, elas se devem em relação a essa variabilidade genética, que basicamente vai fazer com que dentes maiores, dentes menores, presas menores, pelagens com cores diferentes, aconteçam através desse princípio da variabilidade, ok? Então, a gente tem explicações genéticas sobre o porquê que isso acontece, e essas características genéticas, elas podem ser úteis ou não, né? Então, se você nasce, por exemplo, com estatura menor, né, um tigre que nasce com estatura menor, pode ser que ele não consiga abater um veado, por exemplo. Mas pode ser, né, que como por exemplo no caso dos gatos, né, que são pequenos felinos, eles consigam abater animais menores. Ou no caso da Atena aqui, né, que é uma grande cômoda, né? Então ela evoluiu para poder comer sachê, tá? Digamos assim, tá? Mas enfim, né, determinadas características através desse princípio da variabilidade podem ser úteis ou não, tá? E se essas características elas forem úteis, né, a gente vai ter maior probabilidade de sobrevivência dessa espécie, tá? E não só isso também, como também maior probabilidade de capacidade de reprodução, tá? Então, se essa espécie ela sobrevive por mais tempo, ela também garante maior probabilidade de conseguir reproduzir e passar genes específicos que foram selecionados pelo ambiente para os seus descendentes, tá? O que vai fazer basicamente com que essa espécie ela consiga sobreviver, tá? Esse é um princípio da hereditariedade, tá? Ou da herdabilidade, no qual características que são selecionadas pelo ambiente têm maior probabilidade de serem herdadas pelas proles, né, pelas futuras gerações, e isso vai determinar em relação às características daquela espécie, tá bom? Então, essa dinâmica aqui, né, que foi observada pelo Darwin, descrita, deu origem basicamente à teoria da seleção natural, que é basicamente quando a gente diz que determinadas características são selecionadas para um ambiente e essas características elas vão ditar a probabilidade desses animais, né, passarem essas características para frente, tá? Então, a seleção natural, ela explica basicamente em relação a esse processo evolucionário que a gente vê em diferentes espécies, tá? E não somente em animais, né, como por exemplo felinos, que eu usei como exemplo, mas também esse princípio aconteceu com seres humanos, tá? Então, durante vários e vários milhares de anos, né, da nossa espécie, a nossa espécie, basicamente, ela foi, através desse princípio da variabilidade, adquirindo determinadas características que foram passadas para frente através da prole, e essas características elas foram selecionadas ou não, tá? A psicologia evolucionista é uma das áreas dentro da psicologia que tem como principal interesse estudar, né, como que aconteceu
aconteceu esse processo de evolução dos seres humanos. Não só isso também, como principalmente entender como que a evolução influenciou aspectos relacionados em relação à nossa cognição e também relacionado ao nosso comportamento, tá? Então, a seleção natural, né, ela é usada como um princípio para a gente poder entender em relação a como que nossos processos cognitivos, né, os nossos comportamentos, eles foram selecionados, tá? E comportamentos aqui, novamente, sendo vistos de uma forma mais ampla, tá? Personalidade, né, preferência alimentar, comportamento sexual, comportamento de relacionamentos, tudo isso aqui pode estar baseado em relação a princípios que estão relacionados em relação a esse princípio da seleção natural, tá ok? Então, aqui a gente tem uma imagem que representa, né, um processo de evolução que aconteceu na espécie humana, onde a gente teve um ancestral mais antigo, né, que a gente consegue identificar através de evidências fósseis, tá bom? Onde a gente tinha determinadas características, né? Essas características aqui, elas são reconstruções através desses fósseis que a gente faz, ok? Então, por exemplo, através do crânio, né, de um Australopithecus, a gente consegue basicamente estimar qual seria também o tamanho do cérebro desse animal, tá? E não só isso também, como a gente vai pegando espécies que vão sendo encontradas de forma mais tarde na história, né? Ou seja, mais recentes, né? Pensando em relação a o período onde a gente encontrou elas, né? A gente pode também estimar em relação a como que aconteceu essa mudança de uma espécie para outra aqui dentro do gênero Homo, que faz parte do gênero dos Homo sapiens, né? Da espécie humana, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico que mostra essa progressão, tá? Então aqui a gente tem a representação desses diferentes crânios, né? Primeiro a gente tem, né, os nossos descendentes, né, mais antigos, né, mais ou menos estimados aqui em 7 milhões de anos atrás, que são os Sahelanthropus, onde eles têm basicamente um tamanho de crânio muito pequeno, tá? Esse tamanho desse crânio ele é representado através desse gráfico aqui. Então a gente tem aqui no eixo Y, né? Crânio começando com 0 centímetros cúbicos e indo até 1.500 centímetros cúbicos, tá? O Sahelanthropus, né, que seria o nosso ancestral comum, né, mais antigo, que a gente tem vestígio dentro da família, do gênero Homus, né? Ele tinha basicamente um crânio que tinha mais ou menos ali uns 400 centímetros cúbicos. Tá? Com o avanço, né, de evidências fósseis, né, a gente encontrou uma variação em relação à nossa espécie, que foi os Australopithecus, seguido do Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis e também, por fim, os Homo sapiens, que é basicamente a nossa espécie atual. Tá? E, basicamente, nesse gráfico ele mostra uma progressão do tamanho do cérebro em cada uma dessas espécies. Tá? Notem que entre o Homo habilis e o Homo erectus, a gente teve um aumento significativo, né? Um aumento muito grande, um aumento exponencial aqui em relação ao tamanho dessa caixa craniana, né? E possivelmente do cérebro desses animais, tá? E por que isso aconteceu, né? Por que a gente teve, em um período tão curto de tempo, comparado com outros tempos aqui, né? Então, por exemplo, entre 7 milhões de anos atrás até mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, né? O tamanho do crânio dessa espécie aqui mudou muito pouco, tá? Então, o tamanho do cérebro desses animais mudou muito pouco. Mas, num período mais ou menos de 1 milhão de anos, né? Esse tamanho, ele quase que triplicou, né? Ou melhor, ele quase que dobrou, né? Então saiu mais ou menos aqui de 600 para quase 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então foi um aumento muito expressivo em um período muito curto de tempo, tá? Então, uma das perguntas, né, que a psicologia evolucionista faz foi basicamente o que influenciou, né, esse desenvolvimento cortical, esse desenvolvimento do tamanho do cérebro de forma tão acelerada, tá? Então, esses fatores, né, essas explicações ajudam a entender em relação a quais são os aspectos que influenciaram em relação à evolução humana, tá? Um ponto importante da diferença, né, uma das diferenças que a gente consegue encontrar através dos vestígios fósseis entre o Homo habilis e o Homo erectus é basicamente que o Homo erectus, né, foi um dos primeiros indivíduos, né, as primeiras espécies aqui a desenvolver de forma muito bem desenvolvida a bipedia, tá? Então, a bipedia foi um dos fatores que influenciaram de forma tão significativa a evolução humana que isso teve um grande aspecto, uma grande influência aqui em relação ao desenvolvimento cerebral, tá? Então, uma das explicações que a psicologia evolucionista traz para a gente é basicamente em relação à bipedia e a importância da bipedia em relação ao desenvolvimento cortical, tá? A bipedia, ela tem essa importância basicamente porque quando a gente se tornou bípede, a gente conseguiu explorar o ambiente de forma mais eficaz, tá? Então, nossos processos migratórios, eles começaram a se tornar mais longos, né? Então, a gente conseguiu vasculhar diferentes partes do continente e do planeta também, tá? E isso pode estar relacionado em relação a esse desenvolvimento cortical. Explorar melhor o ambiente, a gente consegue explorar melhor as questões relacionadas à alimentação, por exemplo, tá? Então a gente amplia a nossa capacidade de alimentação, né? Tanto de frutas como também de animais, né? Então, por exemplo, a gente pode migrar para uma região onde a gente vai ter animais maiores e com maior percentual de gordura, por exemplo.
tá? E não só isso também, né, como migrar para diferentes ambientes, a gente pode ter contatos com diferentes espécies, o que possibilitou, por exemplo, o princípio da socialização. O que aconteceu de forma muito forte aqui, quando a gente pensa em relação à interação entre os Homo sapiens e os Homo neanderthalis, tá? Que existe uma discussão na literatura se eles são realmente de espécies diferentes ou se são da mesma espécie, e que houve um cruzamento entre essas duas espécies, tá? Ou seja, existe uma socialização entre essas duas espécies, o que basicamente fez com que a gente selecionasse determinadas características dos neanderthalis e desenvolvesse também nos Homo sapiens, tá? Então, essa socialização, né, também foi um dos fatores que ajudou a gente aqui a desenvolver maior tamanho cerebral, tá? Inclusive, uma curiosidade bastante interessante é que os Homo neanderthalis, né, eles tinham um tamanho da caixa craniana maior do que os Homo sapiens, tá? Então, se a gente for pensar em relação a se o volume do cérebro seria um influenciador em relação ao desenvolvimento de inteligência, de processamentos cognitivos mais complexos, tá? Os Homo neanderthalis talvez eles fossem mais inteligentes, tá? Mas talvez essa comparação em relação ao tamanho cerebral talvez não seja necessariamente uma das melhores formas que a gente consegue explicar em relação a esse desenvolvimento da inteligência humana, tá? A gente vai ver isso também durante essa aula, tá? Então, um ponto muito importante, né, que a gente precisa pensar é o seguinte: os seres humanos, né, quando a gente compara com outros animais, ele tem comportamentos muito específicos, tá? Então, a gente tem um nível de socialização mais sofisticado, tá? Não significa que a socialização, né, ou a comunicação, a linguagem, não existe em outras espécies, ela existe, tá? Mas em seres humanos ela é mais sofisticada, ela é mais complexa, tá? Isso poderia fazer a gente ser um ser especial? Uma das respostas que eu dou para vocês no início dessa aula é que não, tá? Então, nós não somos especiais do ponto de vista da natureza ou da biologia, tá? A gente só tem, basicamente, comportamentos diferentes, ok? Um dos pontos que a gente estava falando, né, basicamente é o seguinte: a gente tem diferentes espécies, né? E essas espécies, elas têm morfologia e fisiologia diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem roedores, né? A gente tem pequenos símios, né, que são primatas aqui. A gente tem cachorro, macaco, grandes felinos, né? Urso, gorila, girafa e elefante, tá? Essa imagem aqui, ela basicamente representa uma diferença do tamanho do córtex desse animal, tá? Então, por exemplo, aqui com os pequenos roedores, a gente tem um cérebro extremamente pequeno, tá? Porque são animais extremamente pequenos. Enquanto da outra extremidade dessa imagem aqui a gente tem um elefante, que é um animal gigantesco, né? Então, ele tem um tamanho muito maior, por exemplo, que o ser humano, tá? E, consequentemente, o tamanho do cérebro desse animal aqui, ele é muito maior, tá? E aí, né, entra aquele questionamento, aquela provocação que eu fiz anteriormente, né? Então, será que o tamanho do cérebro é o que explica basicamente em relação a esse comportamento complexo em relação aos seres humanos? Através dessa imagem, basicamente, a gente começa a entender que não, né? Que, embora o ser humano ele tenha um cérebro extremamente grande, né? O elefante tem um cérebro maior. E por que o elefante ele não tem um comportamento tão complexo como o ser humano também, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante que a psicologia evolucionista ajudou a gente a entender, tá? Então, o tamanho do cérebro não está relacionado em relação ao nível de inteligência, ao nível de sofisticação do comportamento apresentado por cada um desses animais aqui, ok? Então, se não é o tamanho do córtex, né, o tamanho do cérebro, o que vai influenciar em relação a esses comportamentos complexos que a gente consegue observar nos seres humanos, tá? Então, a gente não tem o maior córtex, mas por que a gente tem esse comportamento mais específico? Um dos pontos que a gente precisa entender é que a gente não tem o maior cérebro, né? Então, o elefante ele tem o maior cérebro, mas a gente tem o maior número de neurônios, tá? Então, os seres humanos, né, ele fica basicamente na extremidade dessa outra figura aqui, porque a densidade neuronal, ou seja, a quantidade de neurônios que a gente tem por centímetros cúbicos desse córtex, é muito maior quando a gente compara com qualquer outra espécie, tá? Então, por exemplo, o elefante, embora ele tenha um cérebro extremamente grande, ele ainda não tem um cérebro tão denso em relação ao número de neurônios como, por exemplo, um gorila, tá? Isso ajuda a gente a entender um pouquinho em relação a por que a gente consegue observar comportamentos mais complexos entre primatas, né? Então, humanos, gorilas, chimpanzés, né? Pequenos símios, tá? Todos eles têm comportamentos extremamente complexos que a gente vai conseguir relacionar em relação a essa quantidade de neurônios, tá? Então, se a gente for dizer que o ser humano é especial, ele seria especial somente em relação a essa questão, em relação à quantidade de neurônios que foram desenvolvidos durante o nosso processo evolutivo, o que possibilitou que a gente conseguisse desenvolver comportamentos um pouquinho mais complexos, tá bom? Em relação a essa questão sobre a estimação do número de neurônios, né, e a comparação entre espécies, a gente tem uma pesquisadora, né, que é a Susana Herculana Russell, tá? Que é uma pesquisadora brasileira, tá? Que fez basicamente uma grande contribuição nessa área, tá? Então a Susana, né, ela
lia nos manuais, né, de neurofisiologia, de neuroanatomia, que a gente tinha mais ou menos, né, de forma estimada, 100 bilhões de neurônios, tá? E ela começou a se perguntar de onde veio esse número, né? E, para surpresa dela, a gente não sabia responder com precisão. Era uma estimativa muito baseada em achismo, né? Como uma grandíssima pesquisadora, ela começou a buscar informações mais, evidências mais fortes em relação a qual seria a estimativa mais precisa em relação à quantidade desses neurônios que a gente tem para cada uma dessas espécies, tá? Então, o que ela fez, né? Como aconteceu a pesquisa dela? Basicamente, ela tinha, né, diferentes exemplares de espécie. Aqui está representado um macaco, mas ela poderia, por exemplo, pegar uma espécie humana, por exemplo. Ela pegava o córtex desses animais, por exemplo, o cérebro do macaquinho. Ela tirava uma determinada amostra desse cérebro, então ela cortava, né, seccionava uma determinada parte aqui, por exemplo, uma parte aqui que faz parte do córtex pré-frontal. Ela pegava esse córtex e ela basicamente fazia uma repartição, né? Então ela fazia como se fosse uma carnezinha moída ali, né, através de um bisturi, e ela separava basicamente os neurônios que faziam parte desse córtex aqui, tá? Para ficar mais fácil, né, ela basicamente pegava essa substância aqui, né, que seria basicamente essa papinha, né, essa carne moída de cérebro aqui, ela colocava em uma substância, que era uma substância que tinha uma alta capacidade de dissolução de gordura, tá? Isso basicamente dissolvia grande parte desse volume cerebral aqui, ou melhor, desse volume que compõe os neurônios, tá? Então, em breve também vou trazer aulas de neurofisiologia. A gente vai ver basicamente que grande parte do nosso cérebro é composto por gordura, tá? E essa solução aqui, ela basicamente tinha essa capacidade de diluir a gordura e, consequentemente, partes, né, do prolongamento do neurônio, né, que é basicamente ali em relação ao axônio e à baía de mielina, tá? Quando ela fazia essa dissolução, ela jogava essa solução aqui no microscópio, ela conseguia basicamente ver, né, quando ela jogava um feixe de luz aqui, a parte maior do neurônio, né, que seria a parte disso da soma, tá? E quando ela conseguia ver através desse feixe de luz aqui, basicamente ela conseguia contar, tá? Então, ela basicamente pegava amostras do córtex desses animais e fazia uma contagem em relação à quantidade de neurônios que ela conseguia ver em cada uma das regiões desse córtex, tá? E através de técnicas estatísticas bastante interessantes, ela conseguia estimar basicamente a quantidade de neurônios que tinha em relação a cada uma dessas regiões do córtex, tá? Então, através disso, né, fazendo isso com diferentes espécies, ela conseguiu chegar nessa relação aqui, no qual a gente tem uma densidade neuronal muito maior para seres humanos, como, por exemplo, quando comparados com chimpanzés ou um elefante, por exemplo, tá bom? E aí a gente conseguiu estimar de forma mais precisa em relação a qual seria a quantidade final de neurônios que a gente tem nos seres humanos, tá? Uma grande descoberta aqui de uma pesquisadora brasileira, né, que é a Suzana Herculano, ok? E aí a gente tem esse gráfico aqui que basicamente demonstra aqui no eixo X, né, o número de neurônios que a gente tem, né, através do volume, tá? E aqui no eixo Y, desculpa, tá? No eixo Y, é isso mesmo, tá? Falei certo. Então, no eixo Y aqui a gente tem basicamente o volume, né? Ou a massa cerebral em gramas, tá? Então, né? Esse gráfico ele mostra aqui basicamente uma curva logarítmica, no qual a gente tem animais muito pequenos aqui, no qual o número de neurônios também é bastante pequeno, tá? E quanto mais a gente vai aumentando o número de neurônios, né, mais a gente também vai aumentando em relação à massa desse córtex cerebral e a gente vai ver basicamente que o ser humano ele fica basicamente destacado aqui no gráfico, né? Ou seja, ele tem uma densidade muito grande de neurônios no córtex e também tem uma massa cerebral relativamente grande, tá? Não é maior, por exemplo, do que um elefante, mas ele se destaca, por exemplo, em relação à quantidade de neurônios que vai puxar os seres humanos aqui para essa região mais à extrema direita aqui do gráfico, tá bom? Então, a nossa evolução, né, ela basicamente fez com que a gente tivesse um processo de desenvolvimento cortical levemente diferente de outros animais, tá? Isso fez basicamente com que a gente conseguisse ter uma maior probabilidade de sobrevivência. Então, uma das principais vantagens evolutivas que a gente teve foi basicamente esse desenvolvimento cortical, que basicamente fez com que a gente conseguisse criar estratégias de sobrevivência mais eficazes, ok? Isso não significa que os seres humanos eles são mais evoluídos, tá? Cada um desses animais aqui, eles são bastante evoluídos e bastante adaptados para o contexto onde eles vivem, tá? Ou seja, não foi selecionado o comportamento igual aos seres humanos, mas foi selecionado os comportamentos que são interessantes para eles poderem sobreviver naquele ambiente, tá? Não só do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista físico também, tá? Então, elefantes, eles desenvolveram toda essa estrutura, toda essa massa corporal aqui, porque isso foi vantajoso para elas. E isso não foi desenvolvido nos seres humanos, mas a gente compensou isso, por exemplo, com o tamanho cerebral, tá? Então, a gente não é o mais forte, a gente
gente não é o mais evoluído ou os mais adaptados. A gente só tem um tipo de adaptação, um tipo de padrão comportamental diferente de outros animais, tá? E cada uma das espécies é adaptada de acordo com as suas necessidades, tá? Um exemplo que eu sempre uso é o seguinte, tá? Se a gente fosse mais evoluído, né, a gente conseguiria sobreviver e ter uma vantagem, por exemplo, dentro da água, né, que a gente não tem, tá? Então, se você pega um humano e coloca ele no meio do oceano, ele vai morrer. Tá? Se você pega um golfinho, ou uma baleia, ou um tubarão, ele vai sobreviver naquele ambiente. Ou seja, ele foi muito bem adaptado para aquele ambiente, tá bom? Ou seja, a gente não é o mais adaptado ou o mais evoluído. A gente só tem um processo de adaptação, ou melhor, um processo de evolução diferente de outras espécies, o que garantiu que a gente conseguiu sobreviver muito bem no contexto onde que a gente foi selecionado, no ambiente onde que a gente foi selecionado, ok? Então, esse processo aqui basicamente mostra uma diversidade evolutiva, né? No qual diferentes espécies passaram por diferentes pressões evolutivas e adquiriram diferentes padrões comportamentais, certo? E aí a gente volta para aquela pergunta inicial, né? Quais seriam essas pressões evolutivas, né, que estariam relacionadas em relação a essas diferenças entre homens e mulheres, tá? Vamos pensar também, né, novamente, em relação a esse alienígena aqui, tá? Então, ele observando um bebê, por exemplo, tá bom? Ou melhor, um feto, tá? Quando o alienígena observa um feto humano, né, ele vai basicamente perceber que homens e mulheres, né, criancinhas, né, que fazem parte do sexo masculino ou feminino, né, sexo biológico, eles vão ter, basicamente, nas primeiras semanas de desenvolvimento do feto, órgãos muito semelhantes, tá? E, a depender dos cromossomos que foram selecionados, tá? Então, a gente tem os cromossomos alossômicos, né? Esses cromossomos, eles vão determinar o desenvolvimento da morfologia desse órgão sexual, tá? E a morfologia desse órgão sexual, né, que pode se desenvolver tanto no pênis aqui quanto numa vagina, tá? Basicamente vai definir em relação a determinados níveis de estimulação de determinados hormônios, como a testosterona ou outros hormônios, como, por exemplo, os hormônios femininos, ok? E esses hormônios, eles vão diferenciar, vão trazer pequenas diferenças em relação às características físicas dos homens, não só em relação ao órgão sexual, mas também em relação ao corpo no geral, como também em relação às mulheres e também comportamentos específicos, né? Comportamentos que podem ser emitidos em relação a cada um desses exemplares da espécie aqui, tá? Então, um alienígena, novamente, ele chegaria à conclusão de que seres humanos, durante a gestação, né, eles são basicamente iguais, são idênticos, tá? Então, todos eles vão ter o mesmo órgão, porém, eles vão variar em termos hormonais, o que vai basicamente dar origem a um órgão específico para os homens, um órgão específico para as mulheres. Esses órgãos, eles vão estar relacionados em relação à liberação de hormônios específicos, e esses hormônios vão meio que influenciar em relação a determinadas características físicas que vão ser desenvolvidas entre homens e mulheres. Mas, no geral, homens e mulheres são basicamente iguais, tá bom? E aí, né, quando a gente pensa em relação a essa divisão entre homens e mulheres, né, do ponto de vista evolutivo, né, a gente pode pensar em relação a como que essas determinadas características elas foram selecionadas, tá? Então, né, mulheres, né, elas desenvolveram determinadas características físicas que foram muito interessantes para elas, para a gente poder pensar em relação à sua sobrevivência e o seu papel de sobrevivência da espécie, tá? E homens também, tá? Então, por exemplo, hominídeos machos acabaram que eles desenvolveram determinadas características físicas que ajudaram eles a ter maior responsabilidade em relação à obtenção de alimentos, como por exemplo a caça, e também a proteção daquela determinada comunidade, tá? Então, a questão em relação à musculatura, por exemplo, tá? Pode estar relacionada em relação a esse comportamento que foi selecionado por esse ambiente, tá? Então, os machos, né, os homens, né, desses hominídeos machos, eles desenvolveram maior musculatura e também, consequentemente, maior agressividade para poder, por exemplo, caçar um determinado animal, tá? Enquanto as fêmeas, né, elas tinham maior concentração de gordura, né, e essa concentração de gordura era muito útil, por exemplo, para poder alimentar a prole. Não só isso também, por exemplo, para poder gerar essa prole e parir essa prole, tá? Não só isso também, como elas ficavam mais responsáveis em relação ao cuidado dessa prole, né, ou seja, as criancinhas, né, elas acabaram desenvolvendo, né, comportamentos mais específicos em relação à empatia e cuidado, tá? O que ajuda a gente a entender determinados aspectos que a gente pode observar hoje em dia nas diferenças comportamentais entre homens e mulheres, ok? E quais seriam os reflexos disso hoje em dia? Né? Vamos pensar um pouco em relação a isso, tá? A gente tem uma pesquisa extremamente polêmica, né, que foi basicamente desenvolvida aqui em 89, no qual os pesquisadores basicamente fizeram entrevistas,
né, em 37 países com homens e mulheres, para poder falar em relação aos papéis reprodutivos de cada um deles, tá? Basicamente, né, quando eles perguntaram para homens, né, quais seriam aspectos importantes em relação a relacionamentos, né, e os homens eles responderam que eles consideravam que a aquisição de bens materiais seria algo fundamental para poder conquistar mulheres, ou seja, para desenvolver determinados relacionamentos, tá? E que homens eles sentiam maior atração por mulheres jovens e que apresentavam características físicas associadas, por exemplo, à fertilidade, tá? Então, por exemplo, seios maiores, cinturas mais largas, né? O que facilitaria, por exemplo, o processo de parir a prole ou amamentar essa prole, tá? Então, determinadas características que foram pesquisadas por esses homens aqui poderiam estar relacionadas em relação a como que determinados comportamentos foram selecionados do ponto de vista evolutivo, né? Então, por exemplo, as características físicas que foram mais associadas à fertilidade são características que garantiriam, por exemplo, a maior sobrevivência da espécie, né? Se uma mulher ela tem seios maiores, né, por exemplo, isso poderia ser um indicativo evolutivo de que ela conseguiria amamentar com maior eficiência a prole dela, né? E isso garantiria a maior sobrevivência da espécie, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em mulheres, né, a pesquisa demonstrou que as mulheres elas investem maior tempo e dinheiro, por exemplo, na sua aparência física, tá? E as mulheres elas sentem mais atração por homens mais velhos e com maior estabilidade financeira e maior status social. Tá? Então, essa determinada preferência aqui, por exemplo, poderia ser um reflexo evolutivo de que homens mais velhos geralmente são homens mais bem estabelecidos dentro da sociedade, né? Então conseguiram um emprego, conseguiram comprar determinados recursos, adquirir determinados recursos que vão garantir com que, caso a mulher ela fique grávida, por exemplo, ela consiga ter estabilidade tanto emocional quanto financeira para poder gerar aquela prole e cuidar daquela prole, tá? O investimento que essa mulher ela vai ter, né, para poder gerar essa prole é muito alto, né? Então ela precisa que ela tenha maior estabilidade para conseguir isso, tá? Isso não significa necessariamente somente estabilidade financeira, tá? Não significa que mulheres são interesseiras, por exemplo, tá? Basicamente significa que você estar com um homem que garante, né, segurança para que essa mulher consiga desenvolver sua prole ou seus próprios interesses, é mais interessante do ponto de vista evolutivo. Isso pode ter sido selecionado e pode ter refletido em relação a essas preferências que foram encontradas nesse estudo aqui de 89, tá? É um estudo muito antigo, tá? Mas estudos mais recentes replicaram esse estudo aqui e os resultados deles foram bastante parecidos, ok? Então, quando mulheres elas vão procurar homens, ou melhor, elas vão sentir mais atração por homens mais velhos e que têm maior estabilidade e status, tá? E não necessariamente significa somente questões financeiras, tá? Pode significar outras coisas também que a psicologia evolucionista estuda e tem estudado também, ok? Então, né, isso entra muito na questão em relação ao investimento reprodutivo, tá? Porque homens, no geral, né, homens cisgênero, né, eles basicamente conseguem gerar uma prole em 9 segundos. Eu não sei quem foi que contou, né, a quantidade de segundos que demora para isso acontecer, mas basicamente é uma estimativa, né, relacionada em relação à ejaculação, por exemplo, tá bom? E a mulher, né, por mais que durante a relação sexual, né, o processo de fecundação da prole seja basicamente o mesmo entre homens e mulheres, ela não só vai ter aquele investimento durante aquele período, que vai ser baseado em relação à reprodução sexual, mas caso ela fique grávida, né, durante esse processo de reprodução, ela vai ter que fazer um investimento de 9 meses no mínimo para poder gerar essa prole, tá? E esse investimento, ele vai exigir tanto uma questão física. Então, a mulher vai passar por várias alterações físicas, hormonais, né, da morfologia do corpo, como também em relação a questões mentais, tá? O que gera um grande estresse, né? Ou seja, a gestação em si é um processo extremamente complexo e que tem, né, uma demanda física e mental extremamente complexa por parte das mulheres. Ou seja, as mulheres, né, através desse processo de investimento reprodutivo ou investimento parietal, basicamente, elas vão ter maior receio de se relacionarem com pessoas que não vão garantir uma determinada segurança para que elas consigam fazer esse investimento aqui de no mínimo 9 meses para poder gerar sua prole, tá? Então, algumas pesquisas têm demonstrado, né, como por exemplo essa pesquisa de 2020 aqui, né, que mulheres, né, heterossexuais e cisgênero, elas têm uma menor probabilidade de querer desenvolver interesse em sexo casual, por exemplo, tá? Justamente porque o sexo casual, ele pode envolver maior risco desse investimento reprodutivo aqui, né? Então, imagine o seguinte, uma mulher, ela se reproduz, né, ou melhor, ela se relaciona com um homem de forma casual e ela fica grávida, né? Esse homem, como o sexo ele foi casual, não necessariamente ele vai ter a obrigação de assumir essa prole, tá? Ou seja, ela vai ficar desamparada, no mínimo por 9 meses, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental em relação ao seu cônjuge, tá? Isso vai basicamente fazer com que a vulnerabilidade da mulher aqui seja maior durante esse processo de investimento reprodutivo, tá?
Consequência disso é basicamente que elas vão querer desenvolver um interesse de envolvimento mais romântico, que vai criar maior estabilidade para que ela consiga fazer esse investimento caso ocorra, né? Enquanto o homem, não, né? Então, como ele consegue gerar uma prole em 9 segundos, né? E ele não necessariamente vai ter uma responsabilidade de manter essa prole por no mínimo 9 meses, ele basicamente não tem consequências tão drásticas na sua questão física ou na sua questão psicológica em relação à gestação de uma prole, tá? Diferente das mulheres. Então, homens, no geral, por conta dessa baixa consequência do ponto de vista desse investimento paliativo, eles podem desenvolver maior interesse em relação a desenvolver sexo casual, tá? E menor interesse em desenvolver sexo romântico, tá? O que também, né, a gente pode pensar, e aqui também é uma perspectiva bastante polêmica da psicologia evolucionista, que é o seguinte: quanto mais o homem se reproduz, né, ou melhor, se reproduz, ó, quanto mais o homem ele tem relacionamentos, né, com outras mulheres e chances de reprodução, né, maior a chance de sobrevivência daquela espécie, né? Ou seja, ele fecunda, né, várias mulheres, as mulheres vão ficar grávidas, e ele vai desenvolver maior parentes, né, maior proles ali que vão garantir a proliferação e a preservação dos genes da espécie, tá ok? Então, são algumas explicações que a gente pode pensar em relação a questões evolutivas que podem influenciar em relação a comportamentos atuais, como, por exemplo, em relação à forma como a gente se relaciona hoje em dia, tá? Outros pontos que são bastante interessantes que a gente consegue observar é basicamente o seguinte: como os homens eles tinham, né, um desenvolvimento físico, né, e hormonal muito voltado para caça, né, às vezes, né, eles vão acabar se interessando por questões mais relacionadas em relação à ação, por exemplo, né? Então, por exemplo, homens eles vão ficar mais interessados em relação a filmes de ação, né, que vão representar essa masculinidade ou essa testosterona, né, novamente, homem cisgênero aqui. E mulheres, elas podem estar interessadas, por exemplo, em histórias mais relacionadas em relação a filmes românticos, tá? Justamente porque elas vão estar mais interessadas em relação a esse investimento, né, emocional romântico aqui, ok? Então, são algumas consequências aqui que a gente pode observar do porquê que mulheres, elas gostam de assistir comédia romântica, filme de romance, doramas, enquanto homens vão estar lá assistindo filme de super-herói ou filmes de ação, tá bom? Então, são algumas implicações que a gente tem aqui em relação a essas questões evolutivas, tá? Um ponto bastante interessante é o seguinte: eu disse para vocês que homens, né, como eles tinham responsabilidade maior do ponto de vista evolutivo em relação à caça, né, eles basicamente acabaram desenvolvendo maior agressividade. Enquanto mulheres, né, que estavam mais relacionadas em relação ao cuidado da prole, né, acabaram desenvolvendo menor agressividade, maior empatia e maior cuidado, tá? Essas questões que foram desenvolvidas do ponto de vista evolutivo podem repercutir nos comportamentos atuais, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem índices que mostram que guerras elas são criadas e protagonizadas por homens, né? Então, raramente, né, quando a gente tem líderes mundiais femininas, mulheres, né, essas mulheres elas vão ter interesse de começar um conflito armado, tá? Homens, líderes mundiais, homens geralmente vão ter maior esse interesse, né? Não só isso também, como soldados geralmente vão ser homens também, tá? Outro ponto, né? 9 a cada 10 crimes que são cometidos na humanidade são cometidos por homens, tá? Então, essa agressividade que foi selecionada anteriormente, né, pra gente poder ter maior probabilidade de caça, naquela época, né, do ponto de vista evolutivo era bastante útil, mas hoje em dia talvez não seja tão útil e tem consequências, né? Então, homens, eles vão se tornar mais agressivos e isso pode fazer com que eles tenham maior probabilidade de desenvolver crimes, tá? Não só isso também, né, como homens, né, eles dominam grupos terroristas, tá? Então, homens, no geral, né, por conta desses comportamentos que foram selecionados do ponto de vista evolutivo, eles podem apresentar comportamentos mais violentos, tá? Diferente de mulheres, certo? Esse estudo aqui é bastante interessante porque, basicamente, eles fizeram um estudo com criminosos que foram presos, né, em relação ao seu nível de testosterona, que seria em relação a esse hormônio, né, relacionado em relação à agressividade, tá? Então, esse estudo aqui, basicamente, né, eles fizeram uma medição da testosterona de homens, né, que são homens presos, que estão associados em relação a crimes violentos e crimes menos violentos, tá? Nesse estudo, basicamente, eles pegaram esses homens e colocaram dentro de uma sala, né, e eles fizeram uma medição, né, intervalada aqui por minutos, né, em relação ao seu nível de testosterona, tá? Então, esse homem, ele ficava em uma sala, sem fazer absolutamente nada, e eles iam medindo, basicamente, a testosterona, tá? Ou seja, esse homem, ele ficava entediado, e isso, basicamente, fazia com que ele ficasse com raiva, tá? Então, quanto mais tempo passava, né, os homens que foram presos, né, por crimes com menor nível de agressividade, basicamente não tinham uma alteração tão grande em relação ao nível de testosterona que era liberado, por exemplo, na saliva, tá? Enquanto homens, né, que tinham sido presos com relação a crimes com maior nível de agressividade, a testosterona ela foi aumentando gradualmente de acordo com o tanto tempo foi passando, tá? Ou seja, quanto mais impaciente, né, o homem ficava, mais agressivo ele ficava, e isso estava positivamente correlacionado em relação ao nível de testosterona, que era medida ali pelo sangue, tá? Eu falei por saliva, mas é pelo sangue, plasma aqui, ok?
Então, é uma das evidências que a gente tem em relação a como que esse determinado, né, esse determinado hormônio que foi selecionado do ponto de vista evolutivo pode estar relacionado em relação ao nosso comportamento, tá? Um ponto muito importante nessa aula aqui é o seguinte: muitas pessoas podem estar se questionando em relação a tudo que eu falei, ele determina em relação ao comportamento de homens e mulheres, tá? Não é isso. Tá? Então, são determinados fatores que a gente observa do ponto de vista evolutivo que podem influenciar a manifestação de determinados comportamentos dentro da nossa sociedade, tá? Mas essas questões biológicas, elas não são isentas de influências culturais, tá? E uma das principais influências culturais que a gente tem é basicamente em relação aos papéis de gênero, ok? Então, os papéis de gênero são basicamente determinadas normas e expectativas que foram criadas dos pontos de vista sociais que vão descrever e vão prescrever o que é esperado de comportamentos para homens e mulheres, ok? Então, em determinadas sociedades, o homem vestir uma saia, por exemplo, pode ser um comportamento completamente questionável, né? Então, o homem ele vai ser criticado por isso, tá? Em outras sociedades, não. Ou seja, esses papéis de gêneros, eles foram selecionados por um ponto de vista cultural. Isso vai determinar o tipo de comportamento que vai ser selecionado, tá ok? Então, papéis de gênero são essas influências culturais que vão determinar, ou melhor, vão influenciar o comportamento de homens e mulheres, tá bom? Um ponto interessante é o seguinte, né? Quando a gente observa crianças, mulheres, né? Essas crianças, elas vão ter comportamento de meninas, né? Essas meninas, elas vão ter comportamentos e brincadeiras muito relacionadas em relação a conversas, tá? Essas conversas elas vão estar muito associadas em relação a compartilhamento de sentimentos e intimidades, tá? As brincadeiras que são observadas em meninas, né, geralmente vão ter um menor nível de agressividade e as meninas no geral, né, elas são incentivadas do ponto de vista cultural a brincadeiras que envolvem atividades domésticas, né? Então elas vão brincar de boneca, vão brincar de casinha, né? Os brinquedos femininos, né, que são construídos do ponto de vista cultural, vão ser muito relacionados em relação a essas atividades domésticas. Eles vão ter, então, um banheiro, uma cozinha, uma geladeira, né? Comidinha, tá? Então, esses papéis de gênero, né? Eles vão estar influenciados em relação a essas questões culturais, como, por exemplo, em relação a um incentivo que a sociedade vai dar para determinadas brincadeiras que vão ser desenvolvidas do ponto de vista desenvolvimental dessas crianças, como também em relação a questões da biologia dessas crianças, tá? Então, os fatores conjuntos que vão influenciar em relação aos comportamentos que a gente observa nas crianças, mulheres ou homens, tá bom? Enquanto os meninos, né? Geralmente, as brincadeiras elas acontecem maior em grupos, em atividades ao ar livre, o que pode estar associado, por exemplo, em relação à atividade de caça, né? Então, os homens eles saíam para poder caçar, eles saíam em grupo, né? E eles faziam isso em um ambiente natural, tá? As brincadeiras elas envolvem um maior nível de agressividade, né? Então, é pique-pega, polícia e ladrão, né? Às vezes briga de lutinha, né? Não sei se crianças hoje em dia fazem isso, né? Mas na minha época era bastante comum, tá? Então, essas brincadeiras elas envolvem esse maior nível de agressividade e, do ponto de vista cultural, os meninos eles são incentivados a brincar brincadeiras que envolvem trabalho e atividade física, né? É só vocês pensarem em relação aos brinquedos que são dados para meninos, né? Carrinho, né? Sei lá, uma motosserra, enfim, tá? Então são brinquedos que estão envolvidos em relação a esse questão relacionada ao trabalho ou atividade física, como por exemplo uma bola, né? Então para eles poderem brincar e desenvolver essa parte corporal física, né? Que pode estar relacionada em relação a essas atividades de caça que eram apresentadas anteriormente, tá? Novamente, né, um ponto muito importante é o seguinte, né, que os papéis de gênero eles são uma construção, né, eles são uma construção social. Pode ter influência do ponto de vista biológico? Pode, mas não deixa de ser uma construção, tá? Vamos pensar em relação aos conceitos do self, né, que é um dos conceitos que a gente já falou durante essa disciplina, tá? Então, quando uma criança, né, um menino, ele está crescendo, né, ele vai passar por determinadas expectativas, né, em relação a essas normas sociais que vão determinar o seu comportamento, ou melhor, vão influenciar o seu comportamento, tá? Então, o autoconceito e a identidade social dessa criança, ela pode estar relacionada em relação a conceitos de força, brutalidade, uma pessoa que é uma pessoa decidida, impulsiva, impetuosa, né? O autoconhecimento é a formação social em relação ao homem que sustenta, o homem que não leva desaforo, o homem que é decidido, tá? A autoestima é a comparação social, né? A ideia de que o homem ele precisa ser um homem pegador, um homem bem-sucedido, um homem rico, um homem não emotivo, que não demonstra suas emoções, tá? A perspectiva em relação aos papéis que ele desempenha na sociedade, né? A ideia de que o homem ele tem que ser provedor, trabalhador, pai, esposo, marido, né? Então são determinadas expectativas que vão ajudar a gente a construir esses papéis de gênero, ok?
E tudo isso que eu falei aqui, né, não é o modelo ideal, né? Essas ideias aqui, esses conceitos aqui, basicamente fundamentam a construção de uma masculinidade corrompida, né? Então, esse homem, né, que ele é pegador, que ele é forte, que ele é um homem decidido, que não leva desaforo para casa, né? Constrói a ideia de um homem que é um homem violento. Tá? E a gente vê consequências em relação a isso e que vai estar correlacionado em relação a questões biológicas, né? Em relação à agressividade também, tá bom? Outros pontos interessantes aqui, tá? Que influenciam em relação a fatores biológicos que podem influenciar esses comportamentos também, tá? Algumas pesquisas têm demonstrado basicamente que meninas, né, que são expostas durante o processo de gestação a níveis mais altos de testosterona, né, elas vão apresentar preferências mais semelhantes aos meninos na hora de apresentar brincadeiras na sua infância, tá? Então, quando as crianças, né, as meninas, elas são expostas a níveis mais altos de testosterona, elas vão apresentar comportamentos mais parecidos com o que é esperado com que o menino, né, na hora de brincar, tá bom? E outro ponto bastante interessante também é o seguinte. Então, os papéis de gênero, né, eles foram, por muito tempo, influenciados em relação a questões culturais, tá? E essas culturas, elas vão variar em relação às perspectivas, né? E esse processo é gradual e é contínuo, tá? Então, essa pesquisa aqui, né? Eu esqueci de colocar a data aqui, mas não é tão antiga assim, né? Mais ou menos dos anos 2000. Basicamente mostra em relação a como diferentes culturas vêm em relação ao papel do casamento, né? Então, por exemplo, que tipo de casamento você acha que é o estilo de vida mais gratificante, né? Nas barrinhas, a gente tem as barrinhas mais claras indicando em relação à resposta das pessoas sobre ambos trabalhar e cuidar das crianças, ou seja, esses papéis de gênero aqui não sendo muito bem definidos e sendo compartilhados entre homens e mulheres, e a ideia do marido provedor, né? Essa ideia mais conservadora de que o homem ele tem que ser o provedor da casa, tá? Então, em diversos países, a gente vai ter uma diferença muito grande aqui em relação a como que isso é percebido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na Indonésia, né, é basicamente 50% da pessoa vai ter esse pensamento dessa desconstrução desses papéis de gênero, enquanto 46% ainda vai ter essa ideia muito bem estabelecida de que o marido, né, esse homem, ele tem que desempenhar determinados papéis, tá? Vamos procurar o Brasil aqui, tá? Então, ó, o Brasil. O Brasil, né, a ideia do papel de gênero aqui, nessa época dessa pesquisa, demonstrou uma diferença, né? Então, 78% dos brasileiros, eles tinham a ideia de que esses papéis de gênero têm que ser compartilhados, enquanto 21% tinha essa ideia de que o marido tinha que ser o provedor, tá? O que pode estar muito relacionado também em relação a questões relacionadas a aspectos ambientais, como, por exemplo, o status socioeconômico de cada um desses países aqui, né? Então, no Brasil, né, a discussão do papel de gênero pode, por exemplo, estar relacionada em relação à divisão de aspectos econômicos entre um homem e uma mulher dentro de uma família, tá? E, por fim, né, gente, só para poder me apresentar, eu apresentei uma perspectiva aqui nessa aula muito heteronormativa, né, então de homem cisgênero, mulher cisgênero, homem heterossexual, mulher heterossexual, mas isso não determina. A gente tem estudos dentro da psicologia evolucionista também que vão falar em relação a homens transgênero, mulheres transgêneros, homens não binários, mulheres não binárias, né? Questões relacionadas a diferentes sexualidades, né? Homossexuais, né? Etc. Tá bom? Então, foi só um recorte que a gente fez aqui, mas em futuras aulas eu posso trazer outras perspectivas relacionadas em relação a outras sexualidades e outras identidades de gênero, tá? E aí, né, trazendo já o conceito de identidade de gênero, né, a gente tem os papéis de gênero, que são basicamente as expectativas dessas normas que são esperadas, e a gente tem a identidade de gênero, que é basicamente uma experiência interna, uma experiência subjetiva e psicológica, que está relacionada em relação ao gênero no qual a pessoa ela se identifica, tá? Então, né, um ponto bastante interessante, tá, que a gente pode ver posteriormente com mais detalhes quando a gente for fazer as aulas de bases biológicas, dos processos psicológicos, é que uma criança nascer no sexo biológico feminino não vai garantir que os comportamentos que ela vai apresentar sejam congruentes em relação ao gênero que é esperado para ela, né? Que seria o gênero feminino, tá? Ela pode apresentar comportamentos associados em relação ao gênero masculino, tá? Ou seja, essa criança ela poderia ser uma criança transgênero, ok? Então, essa identidade de gênero, ela não é congruente, nem sempre é congruente em relação à sexualidade, ou melhor, o sexo biológico dessa criança, tá? O que também vai diferente em relação a questões de relação à sexualidade, ok? Aqui a gente tem classificações em relação a essa identidade de gênero, né? Então, hoje em dia a gente costuma dizer, né? Quando a gente tem uma congruência entre o sexo biológico e a identidade da pessoa como cisgênero, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino,
né, o sexo masculino, e ela se identifica com o gênero masculino, tá? Então, essa pessoa é um homem cisgênero. Uma mulher que nasceu no sexo feminino e se identifica com o sexo feminino, ela é uma mulher cisgênero. Um homem, né, uma mulher que nasceu com o sexo feminino, mas não se identifica com o sexo feminino e sim com o sexo masculino, é um homem transgênero. Enquanto um homem que nasceu com o sexo masculino e se identifica com o gênero feminino é uma mulher transgênero, tá? E pessoas não binárias são basicamente pessoas que não se identificam nem com um gênero nem com outro, tá? Elas podem transitar também, certo? Outro ponto importante que eu acabei falando aqui também é que a identidade de gênero, né, essa experiência interna em relação à pessoa, como a pessoa se identifica, tá? Isso pode estar relacionado, pode ou não estar relacionado em relação à orientação sexual da pessoa, tá? Orientação sexual dentro da psicologia social é basicamente a forma como as pessoas elas percebem e desenvolvem a sua atração por outras pessoas, tá? Então, uma pessoa, né, que é um homem cisgênero, né, ele pode desenvolver interesse sexual, né, e atração por outros homens, né? Ou seja, ele vai apresentar o comportamento homossexual, tá? Um homem transgênero, né? Ele pode apresentar interesse tanto por homens quanto por mulheres, tá? Isso vai estar relacionado em relação à sua orientação sexual, que é diferente em relação à identidade de gênero, ok? Gente, essa aqui foi uma aula, tá? Então foi uma aula bem longa, ok? Aqui tem algumas perguntas que ajudam a gente a fixar o ponto do conteúdo, então recomendo que vocês revisem através dessas perguntas. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais em relação a conformidade e obediência, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.